Graça e paz. Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite, Igreja Além do Véu. Mais um culto. A gente já pôde cultuar de manhã e agora a gente tem a oportunidade de cultuar novamente ao Senhor. E eu quero desde já te convidar a compartilhar essa mensagem aí nas tuas redes sociais. Compartilhar também aquilo que Deus tem feito na tua vida através desse culto online. Porque o templo fecha, mas a igreja não fecha. O templo pode estar fechado por enquanto, mas como o pastor Wagner disse, em breve ele reabrirá. Mas enquanto ele não reabrir, aproveita que você está aí podendo usar a sua rede social, compartilha essa mensagem, compartilha aí o link do YouTube, para a gente poder fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Amém? Eu quero já te convidar a abrir a tua Bíblia, lá no livro de Mateus, o primeiro dos Evangelhos, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1. O primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 1, lá no verso 18, e nós vamos ler até o 21. E eu quero declarar algo que eu ouvi alguns dias atrás, e toda vez que eu tenho ministrado, Deus tem me trazido à memória isso, de lembrar daquele salmo que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor, e luz para o meu caminho. Porque se não fosse pela palavra do Senhor, a gente não teria condição de passar por esses dias. Mas a palavra do Senhor tem nos animado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça para viver dias abençoados. Amém? Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero ler com você. Ela diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nos salvará dos nossos pecados, porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer isso, mas Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia! Tema dessa noite, para resumir, talvez para definir essa mensagem, ele vai falar de José. Normalmente a gente ouve mensagens sobre José do Egito, a gente não ouve mensagens sobre José, o pai de Jesus. José, o pai de Jesus, é um personagem obscuro, ele é desconhecido, a gente não tem muitas informações acerca dele, mas eu creio que Deus tem algo para falar com você acerca da vida de José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus. E o tema é evidência ou relevância. As coisas são diferentes. Evidência é algo que aparece, relevância é algo que é importante. Evidência aparece, relevância é importante. Às vezes as duas coisas estão juntas, elas se acompanham, se complementam. Algo importante, ele pode ser evidente. Mas pode acontecer de algo evidente não ser tão importante. Da mesma forma, pode acontecer de algo relevante, importante, não ser tão evidente. E eu acho que isso é o que acontece com José. José talvez ele não tenha o devido valor, porque a Bíblia não nos dá tanta informação a respeito da vida de José, o pai adotivo de Jesus, o marido de Maria. Prega-se muito sobre Pedro, prega-se muito sobre Davi, prega-se muito sobre Abraão, mas fala-se pouco sobre José. Mas José, apesar de ser alguém que não estava em evidência, é alguém de suma importância e relevância. Esse homem é José de Nazaré. Antes da gente chegar aqui, eu não quis ler com vocês toda a genealogia, porque ia tomar um tempo, e ninguém gosta muito de ler genealogia, mas a genealogia de Jesus, ela é importante porque ela vai trazendo de onde Jesus vinha, e a promessa ia se cumprir, porque havia uma promessa que Jesus, o Messias, ele viria da tribo de Judá, e ele seria um descendente de Davi. E toda a linhagem que Mateus vai discorrendo é uma linhagem que diz respeito a José. José é alguém que é da tribo de Judá. José é alguém que é descendente de Davi. Ele tinha as condições para ser o pai adotivo de Jesus.
Maria também tinha isso. Mas como o foco está em José, José era alguém que tinha essas premissas, ele já tinha essa autoridade, vamos dizer assim. Mas aí a gente chega, vai falando de Eliúde, vai falando de Zorobabel, vai falando de Davi, a gente chega em José, esse desconhecido. E eu queria que você já associasse isso. Você já ouviu falar muito de Jesus de Nazaré. Antes de haver um Jesus de Nazaré, havia um José de Nazaré. José é um cara legal, mas José é um cara que não se mostra, ele não sabe se vender. José não sabe se promover. E talvez por isso a gente não vê falar tanto de José. Quer ver que interessante? Mateus não dá uma fala para José. Marcos nem cita. Lucas fala mais de Zacarias, que era parente de José, do que do próprio José. Fala mais de Zacarias, que era o pai de João Batista, do que de José, que era o pai de Jesus. João já começa a vida de Jesus no ministério dele. João nem lembra também da família de Jesus ali naquele momento. Ou seja, José é alguém que é extremamente importante, mas muito pouco evidente, muito pouco se mostra, muito pouco se promove. Tanto é que ninguém tem uma fala dele. Se você procurar uma fala de José na Bíblia, você não vai encontrar. Alguém menciona José, mas José falando ali entre aspas, não aparece. E José, ele não sabia talvez se vender, ou talvez não fosse o propósito dele se vender. E normalmente hoje, se você acompanha as lives, se você acompanha redes sociais, nessa época é a época em que tem um monte de gente se promovendo, se autopromovendo. O LinkedIn, que é uma plataforma de trabalho, de emprego, diz que 75% dos currículos são currículos que contêm mentiras. As pessoas valorizam mais as coisas. Sabe aquela pessoa que come um pão com ovo, mas ela fala que comeu o Big Mac? Sabe aquela pessoa que ela não tem aquela formação, mas ela quer dizer que ela tem aquela formação? Eu não vejo José sendo alguém assim. Mas hoje você deve estar acompanhando aí, tem um monte de gente vivendo isso. Se autovalorizando, enfeitando o pavão. Sabe aquele negócio? O que você faz? Eu sou técnico em redistribuição de renda. Fala, nossa, que bonito. O nome próprio para isso é ladrão. Ele é o técnico em redistribuição de renda. Ele pega a renda tua e dá para outro. Ou então é alguém que é coach em valorização familiar. Que palavra bonita. Esse é um cara que sequestra pessoas. O sequestrador faz você valorizar a tua família. Mas se ele colocar que ele é sequestrador, não funciona. Então ele fala que ele é um coach em revalorização familiar. Olha que bonito. As pessoas falam, você fala inglês? Fala inglês. O The Book is on the Table, todo mundo fala. O inglês do Joel Santana, você já deve ter visto o Joel Santana, técnico de futebol, falando inglês. Money que é good, nós não have. Fala espanhol, falo. Aprendi na Escuela del Chavo del Ocho. O que é isso? Assistindo o Chaves. Quem nunca assistiu o Chaves? Aí você via lá o professor escrevendo na lousa, você fala que sabe espanhol, porque você assistiu o Chaves. Não, você não sabe espanhol. Não, talvez você não fale inglês. Não, talvez a tua profissão não seja tudo aquilo. E o que acontece é que José não era alguém assim. José, ele simplesmente se mostrava como ele era. Ele não se mostrava como ele poderia ser, como as pessoas poderiam olhar para ele. José era alguém que ele preferia ficar escondido, preferia ficar ali sem se mostrar, porque ele sabia que não precisava ser evidente. Ele era alguém relevante. José não tem nenhuma fala na Bíblia. Zacarias, que era o parente dele, tem. Caifás, tem. Até Judas tem, até o diabo tem. Falas na Bíblia. Por que José não tem? Ele não fala nada, ele não tem voz. José não tem, mas José é. José não fala, mas José faz. Quando os evangelistas falam alguma coisa sobre José, José não fala uma palavra. Mas nesse tempo, José assume uma moça grávida. José conversa com um anjo. José pega essa moça grávida e leva ela para Belém. Depois ele leva ela para o Egito. Depois, quando o menino nasce, ele dá um nome para o menino. Ele leva o menino para apresentar no templo. Ele faz cumprir tudo aquilo que um homem tinha que fazer naquela época. Ele faz cumprir as promessas, ele faz cumprir os mandamentos. Tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele faz. Porque ele não era um homem de falar, ele era um homem de fazer.
Ele não era um homem que queria só evidência, ele era um homem que queria relevância. O que eu quero te dizer nessa noite é que você seja um homem e uma mulher desse jeito. Não só evidente, mas relevante. Faça diferença por onde você passar, ainda que as pessoas não vejam, ainda que as pessoas não reconheçam. E eu quero te dar um exemplo muito claro. Eu estou aqui nesse altar nessa noite, com um microfone na mão. Nos bastidores tem uma equipe muito grande trabalhando para que esse culto chegue até você. Um monte de gente relevante, mas que nesse momento não está sendo evidente. Quem está sendo evidente? Quem está com o microfone na mão. Quem está sendo relevante? Todo mundo, porque cada um tem um papel na obra do Senhor. Então eu quero te dizer que independente se as pessoas olham para você, independente se as pessoas te valorizam, eu quero te dizer que Deus te valoriza. E Deus olha para você e diz, você ainda que não seja evidente, você será relevante em nome de Jesus. Amém. E por que é que se escolhe um homem que não fala, um homem que a Bíblia passa com as suas falas, ali não mostra o que acontece? Por que escolher um homem desse para ser o pai adotivo de Jesus? Por que não um pastor? Por que não um rabi? Por que não um homem que estivesse ali já um pouco mais preparado? Por que um carpinteiro? Por que um homem que fazia casas? As casas eram de madeira. Por que um homem que fazia casas? E não um homem que pregava a palavra, que sabia das escrituras? Por que um homem que vivia no telhado, consertando o telhado, ao invés de um homem que vivia na frente das pessoas, ministrando as escrituras? Mateus, no verso 19, que a gente leu, ele nos dá uma dica. Porque José era um homem justo e ele não quis infamar a Maria. Ser justo é algo que todos os homens daquela época procuravam, é algo que todos os homens precisavam ter. Ser justo era cumprir todos os mandamentos, ser justo era ser alguém que era importante na sociedade. Eu entendo José como um homem que, apesar de ser um carpinteiro de profissão, deveria ser um homem que estava o tempo todo ali. Quando ele estava trabalhando, ele estava fazendo as coisas que o mandamento dizia que ele tinha que fazer. Como é que eu sei disso? Porque Jesus cresce como um menino e depois ele vira um homem, mas ele sabia recitar toda a palavra, não só porque ele a tinha inspirado, mas porque ele ouvia tudo isso na casa dele, todas as noites com o seu pai, porque ele andava com o seu pai adotivo, porque ele era carpinteiro como seu pai adotivo, e todas essas coisas faziam com que Jesus olhasse para José e dissesse, esse não é um homem evidente, mas esse é um homem relevante. As pessoas olhavam para ele e o respeitavam. Eu acho que se Nazaré fosse esse tempo aqui, talvez José fosse um presbítero, fosse um diácono. Mas tudo acaba quando ele recebe uma mensagem de Maria. E a mensagem é seca. José, estou grávida. Um homem respeitado por profissão, respeitado por ser um homem que anda de acordo com as coisas que tem que fazer. De repente a sua noiva, a sua mulher prometida a ele, se acha grávida. E a única coisa que José sabe é que não é dele. Ele tinha qualquer outra certeza, ele podia ter qualquer outra dúvida, mas ele tinha uma certeza, de que o filho não era dele. Esse menino não é meu. Então em uma mão, José tem a lei dizendo para ele, apedreje, porque você pode fazer isso, a lei te permite isso. Mas na outra mão, ele tem o que o verso 19 diz, porque ele era um homem justo e não queria infamar a Maria. O que José faz? Ele pensa em deixá-la, mas ele não toma decisão. Até que um anjo vem falar com ele, para que ele decida assumir o menino. Mas antes disso, José tem que tomar a decisão. E ele toma uma decisão antes do anjo falar com ele. Ele não espera, Deus vai esperar a José tomar a sua decisão. José toma a sua decisão. Eu não vou infamar a Maria, porque se numa mão eu tenho a lei, na outra mão eu tenho o amor, eu vou primar pelo amor. Depois a Bíblia vai nos ensinar isso, de que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E depois eu creio que Jesus usa isso, quando trazem até ele uma mulher que estava em pecado, e ele escreve no chão. E as pessoas ficam olhando, e Jesus diz assim, se alguém nunca pecou, atire a primeira pedra. Porque eu conheço uma mulher, essa mulher atende pelo nome de minha mãe aqui na terra.
Essa mulher é Maria, que também por alguma coisa tiveram a oportunidade de jogar pedras nela, mas por causa de um homem justo e bom que era José, ela não foi apedrejada. Antes, José assumiu um filho que ele tinha certeza que não era dele. Pensa na reunião ministerial lá na igreja de Nazaré, a congregação evangélica de Nazaré. Está todo mundo lá, o pastor chama ele para um gabinete. José, eu sei que a gente está na quarentena e tem um monte de gente engordando aí, mas estou notando que a barriga de Maria está um pouquinho avantajada. Alguém mais atento diria, José, Maria está grávida, ele faz assim. O menino é seu? Como é que você explica essa história, José? Como é que você me explica que ela está grávida? Então Mateus no verso 25 nos diz, 24 e 25 de Mateus 1, José a recebeu como mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e deu-lhe o nome de Jesus. José renunciou à reputação que ele tinha, um homem de respeito, um homem que andava de cabeça erguida na cidade, renunciou para Maria não ser apedrejada. José preferiu ser tomado como um homem que ia sustentar o filho de outro, ou que talvez tivesse tido relações sexuais com a sua noiva antes do casamento. As pessoas vão olhar de um jeito ou de outro para José e iam dizer assim, esse é um picareta, esse é um pilantra, esse é um homem que não respeita os mandamentos. José renunciou à reputação dele, perdeu o seu diploma na igreja, talvez de presbítero, de diácono, e assumiu essa jovem grávida e o filho que nasceria. José me mostra uma coisa importante, evidência momentânea negativa, ela pode vir, mas depois a relevância vai ser positiva e vai ser eterna. José nos ensina isso, porque os planos de Deus vêm na frente dos dele, os planos de Deus vêm na frente dos meus, os planos de Deus têm que vir na frente dos seus. Se tiver que perder a tua reputação por amor de Jesus Cristo, para que você diminua e ele cresça, faça isso. Você nunca vai se arrepender de ter feito aquilo que Deus mandou você fazer. Ele nunca vai ficar te devendo nada. José fez o que o filho dele ia aconselhar depois, lá em 16, 25 de Mateus. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por amor de mim, vai ganhá-la. José foi o primeiro no Novo Testamento, e ele convida você e a mim para entrar nessa fila. Quem é que vai abrir mão da sua evidência para ser relevante no reino de Deus? Porque as coisas vão passar, esse tempo vai passar, e Deus espera de gente como você, como eu, que seja gente relevante e faça o reino de Deus avançar nessa terra. Tome a tua espada, assuma a tua posição no reino de Deus, seja relevante ainda que não seja evidente. O altar, o púlpito, o microfone, acontece no ministério por meia hora, 25 minutos na semana da vida de um pastor ou na vida de um obreiro. Mas muitas vezes, muitos obreiros estão saindo para levar alimento e roupa para as pessoas de rua. Ninguém está vendo. Muitas vezes tem gente limpando essa igreja sem que você veja. Muitas vezes tem gente fazendo coisas que você não tem ideia. Como subir em um andaime e pintar o telhado da igreja, coisa que talvez ninguém vai notar, mas eu tenho certeza que Deus vai notar, porque esse trabalho é relevante. E porque José faz o trabalho dele bem, sabe o que acontece com Jesus? Jesus aprende bem. Lá no livro de Marcos, capítulo 6, verso 3, Jesus também é chamado de carpinteiro. Ele aprendeu também a profissão do pai aqui na terra. Jesus também é um carpinteiro. Então ele preferia estar perto do pai, construindo casas, do que brincando com os meninos da sua idade. E no futuro, já que ele aprendeu a mexer tão bem com vigas de madeira, com martelos e pregos, ele ia fazer um bom uso dessas ferramentas. Vigas de madeira, martelo e pregos. Ele tinha um bom destino para essas coisas, então não, era bom ele não ser estranho a esse ofício. E porque José, seu pai, abriu mão, ele abre o caminho. Jesus também abriu mão. E Filipenses depois vai nos dizer 2, 7 e 8, que ele, Jesus, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe quem faz isso? Um menino Deus, que veio no mundo e tinha um pai adotivo, que era exemplo para ele. Na tua Bíblia está cheio de exemplos assim, sabia? De gente que preferiu não ser evidente para ser relevante.
Davi é um desses. Você não vai encontrar um salmo no 150 de Davi dizendo, eu ganhei de Golias. Mas você vai encontrar o Salmo 51 de Davi dizendo, Senhor, eu pequei, eu errei. Quando ele está falando sobre o pecado dele de Batseba. Mateus, no seu próprio evangelho, ele fala 2 vezes de si mesmo, as 2 como coletor de impostos, como alguém que era mal visto pela sociedade. Mateus, na sua lista de apóstolos, era o 8º. Lucas nem menciona o próprio nome, apesar de ser o escritor do livro que leva o seu nome e do livro de Atos. Lucas não menciona o seu nome uma só vez. Paulo se considerava nécio, pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. No evangelho de João, João menciona João Batista 20 vezes, a si mesmo ele não menciona. Moisés faz o caminho todo, mas ele prepara as coisas para entregar a evidência para Josué, porque quem entra na terra prometida não é Moisés. Mas Moisés disse assim, eu não quero saber se eu vou ser evidente, eu vou ser relevante, eu vou fazer diferença. Davi prepara todas as coisas para o templo, mas o templo tem um nome. Qual é o nome do templo? Templo de Salomão. Davi foi relevante para que Salomão fosse evidente. E eu vejo José fazendo a mesma coisa. Eu vejo José abrindo mão da sua evidência como pai, para que o filho dele fosse glorificado. E eu quero que você nessa noite entenda que o Filho de Deus tem que ser glorificado na tua vida, ainda que você tenha que abrir mão daquilo que te é importante, daquilo que você julga evidente. Faça o Rei da Glória ser evidente, para que você seja relevante nesse mundo. Você vai receber um prêmio no céu. Ainda que as pessoas não percebam nada na terra, o Senhor te dará uma coroa de vitória no céu. Ainda que as pessoas não notem você aqui nessa terra, continue orando, continue intercedendo, continue falando, continue ligando, continue fazendo com que as pessoas sejam abraçadas, ainda que virtualmente, porque Deus está fazendo você mais do que evidente, relevante como José. Em vez de José procurar uma promoção na sua congregação em Nazaré, ele abriu mão, e por causa disso, Deus deu a ele um direito, que ninguém nunca mais vai ter. O direito de colocar o nome naquele menino. Apesar da Bíblia não colocar aspas, a única menção, diz que José ele talvez tenha sussurrado, o nome do menino será Jesus. Se você entrar na fila das bilhões de pessoas, que já disseram o nome de Jesus, o primeiro da fila se chama José. Alguém que abriu mão da sua evidência, e Deus deu para ele relevância, mas Deus também o coloca como primeiro na fila de alguém que diz, o nome dele é Jesus. Você tem dito isso muitas vezes, nós cantamos isso muitas vezes, você lê sobre ele, você fala sobre ele, o nome dele é Jesus. Quem começou isso? José de Nazaré, o pai adotivo de Jesus, um carpinteiro, não era um pastor, não era um pregador, não era um mestre, era um carpinteiro, um homem simples, que trabalhava com as coisas do dia a dia, mas ele abriu mão das coisas para fazer a glória dele, e tudo que ele fez foi fazer o nome de Jesus conhecido. Que seja assim sobre a tua vida também. E aí o que acontece é que no fim de tudo, Jesus, que não era estranho ao ofício da carpintaria, voluntariamente prefere colocar a mão dele entre aquelas vigas de madeira e os cravos que seriam batidos com um martelo. Porque ele aprendeu talvez um pouco com o pai dele, com o pai adotivo dele, José. E se a Bíblia não fala muito sobre José, se a Bíblia não fala muito sobre o pai, o filho o revela. Porque pelos frutos os conhecereis. Então se Jesus, que enquanto menino era obediente àquele pai, teve um testemunho abençoado e tremendo, veio e fez tudo o que fez na terra, claro que como Deus, claro que como Espírito Santo, mas se você trouxer as suas raízes, você vai ver um menino que olhava para o seu pai e dizia, eu quero ser como o meu pai, um homem que não está preocupado em se autopromover, porque os céus o promoverão, um homem que não está preocupado em mostrar o seu nome, porque o Senhor vai fazer com que o nome dele seja lembrado. É isso. Jesus aprendeu com ele a abrir mão, em favor de um propósito maior. Se José foi o construtor, foi o instrutor dele, e aquela carpintaria em Nazaré foi o estágio de Jesus, agora o carpinteiro estava pronto.
Se José construía casas, Jesus diz, não, eu não vou construir casas, eu vou construir uma morada eterna para você que está na tua casa assistindo. Jesus diz, eu não vou construir um abrigo que vai durar por algumas gerações, mas uma nova nação feita no céu. Eu não vou construir casas, o que eu vou construir é uma nova Jerusalém, como está escrito no livro quando João fala isso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, é Jesus dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito isso a vocês, eu vou preparar lugar, sabe por quê? Porque alguém que viu seu pai construindo casa na terra, sabia que tinha poder e glória para construir uma morada no céu para você. Deus quer fazer de você mais do que evidente, alguém relevante. A evidência vem de Deus, se Deus quiser te fazer evidente, Ele o fará. Mas queira ser alguém relevante, seja relevante ainda que não seja evidente. Seja importante ainda que não seja aparente. E seja José, porque você pode preparar o caminho para que Jesus apareça. Se você é José aí na tua casa, eu quero te convidar a participar, interagir com a gente e dizer assim, eu quero ser esse José, eu quero ser alguém que faz diferença e a minha vida vai ser relevante. Os meus filhos olharão para mim com orgulho, os meus pais olharão para mim com orgulho, o meu marido, a minha esposa olhará para mim e dirá, ainda que você não seja evidente, para mim você é relevante, na minha casa você é relevante, para a minha história você é relevante. Eu creio que Deus vai fazer isso por você, eu creio que Deus vai fazer isso por nós, e vai fazer com que a gente aprenda com José a ser homens e mulheres de Deus, que fazem o nome de Jesus conhecido. Todas as vezes que perguntavam para ele qual é o nome do menino, o nome dele é Jesus. Todas as vezes que te perguntarem quem é o teu Salvador, o nome dele é Jesus. Todas as vezes que te perguntarem quem foi que te tirou do abismo do pecado e da morte, o nome dele é Jesus. Todas as vezes que te disserem por que é que você está sorrindo ainda em meio a essa crise, diga assim, o nome do meu Salvador é Jesus. Ainda que nada dê certo, Ele está comigo, e porque Ele está comigo, eu vou ser alguém relevante nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te convido a orar, uma oração breve, mas que vai ser potente na tua vida. Queria te convidar a orar comigo. Pai, eu te peço que o Senhor me torne um José. Eu te peço que o Senhor me torne um homem que faz o teu nome conhecido. Eu te peço que o Senhor faça com que a minha reputação, Senhor, esteja abaixo da tua. Que eu não apareça, Senhor, antes que o Senhor apareça. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que eu seja constrangido, Senhor, pela tua presença e o teu nome seja exaltado. Faz assim, Senhor, de hoje por diante na minha vida, em nome de Jesus. Amém.